Flamengo e Bahia. É difícil projetar o Flamengo, porque, assim, quinta-feira o Flamengo vai ter um jogo definidor da temporada. Pois é. Se ele não avança na Libertadores, vai ter um terremoto na Gávea, né? Sim. No Ninho do Urubu, mais precisamente, que é Sim. onde é o futebol rubro-negro. Mas, então, falando com as informações que temos hoje, Flamengo e Bahia, como você vê esse confronto? Eu acho bem equilibrado, acho 50-50. O Bahia veio aqui no Maracanã agora no jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, perdeu no final ali, mas jogou bem na maior parte do tempo. Eu acho bem aberto esse jogo, bem E é equilibrado. a chance de título para o Bahia na temporada, Eu né? ia falar isso. A diferença para o Bahia é que o brasileiro já está fora, dificilmente consegue pegar os líderes e a Copa do Brasil ficou com uma chance de título. Ou seja, o Flamengo dividido em 3 frentes, digamos que ele avance quinta-feira, né? Um Brasileiro, ponto Copa do Brasil e a Libertadores. O Bahia ele pode priorizar esse jogo, fazer o seu planejamento para esse jogo. Exato. O Flamengo vai estar mais dividido se passar Tem quinta-feira. um ponto importantíssimo sobre esse jogo. O jogo de volta, a data base dos confrontos da Copa do Brasil é na quarta-feira seguinte ao jogo Brasil e Paraguai Paraguai-Brasil pelas eliminatórias. Data FIFA. O jogo é na terça, a seleção brasileira joga terça. No dia seguinte seria esse jogo aí. Meu palpite, minha sensação, que a CBF vai empurrar esse jogo para quinta, porque o Flamengo vai ter jogadores convocados. O Uruguai, que tem vários jogadores no Flamengo, joga na Venezuela na terça-feira à noite. Então, assim, isso vai ser decisivo Bem também. importante Vai essa- ter aquele essa negócio informação, de né? avião, bota jogador em avião, sai correndo e tal. Cara, essa é uma informação que muda o confronto. cara. Muda o confronto, exato. Muda o confronto. O desgaste que esses caras podem ter. Porque, assim, Atlético Paranaense vai ter jogador que o jogo convocado, seja o Galo quinta. vai ter... Que o jogo seja quinta. O desgaste que esses jogadores podem ter terça Isso. pode ser determinante para esse jogo. E o Flamengo já está em frangalhos, né? Com várias O lesões e Bahia tal. tem o imagina. Arias, né? Mas fora ele não deve ter nenhum Não outro. tem ninguém. Vários nenhum outro times aí convocado. vão ter jogadores convocados. O Atlético Paranaense vai ter, o Galo vai ter, o São Paulo vai ter, mas nenhum vai ter o dano que o Flamengo vai ter. Curioso, né? O Bahia não tem nenhum jogador na mira, assim, né? Santiago Arias. Só o Arias, de seleção brasileira. Assim, por exemplo, o Jean Lucas, eu acho que ele poderia ter uma chance. Não acho nem um pouco absurdo. Um jogador jovem, de Acho que dinamismo, eu mas eu não acho que vejo, não está não. no radar. Nem o Caio Alexandre, assim, embora Não seja seria muito bom absurdo jogador. ser convocado. Vamos ver, são bons jogadores, mas não. Eu acho que tem muita gente Já na o Flamengo, frente, ele na pode ter posição. nessa data FIFA. Vai, sendo bem... Já vazou a lista, a pré-lista do Ele pode ter do Gerson, Brasil. Pedro... Ayrton Lucas acho difícil, Ah, mas... então o Lucas não vai. Somados a Varela, Fabrício Bruno. Pulgar, Fabrício Bruno... Também três. não deve ir, sendo Soma- realista. Quem? Fabrício Bruno, também não deve ir. Não sei, cara. Mas está aí, né? Assim, Somados palpite- a Arrascaeta, Yes. Varela, De La Cruz. Pulgar e De La Cruz. E Vinha tá machucado, Ele tá machucado. Mas Não, imagina, mas é De La muita Cruz, gente. Varela e Pulgar O Flamengo pode ter meio time, mais de meio time, disputando uma data FIFA Na na terça. semana do jogo, na terça. 24 horas antes, ou 20 horas antes. eu acho que dos brasileiros, o Pedro, né? Aí tem que ver a questão da lesão Cara, dele. isso pode definir o confronto, cara. E aí o Gerson, acho que tá jogando bem, mas acho que tem. Contra um Bahia Outros que vai caras estar à só frente treinando, também. trabalhando Só em treinando, conjunto. porque não vai ter jogo do Campeonato Brasileiro. Isso é entre um jogo e outro, né? Esse jogo é na quarta-feira, é o segundo jogo. O primeiro jogo é antes da data FIFA, Entre o um segundo jogo e jogo é outro. depois. Cara, Isso dá uma equilibrada grande mesmo no confronto. rapaz... E lembrar que o Bahia acabou de eliminar o Botafogo. Ou seja, que você, na teoria, né, também o Botafogo E tem o- mais time, tem mais investimento, mas o Bahia eliminou o Botafogo. E pode ser pior, né? Se o Flamengo for eliminado da Libertadores, já vai chegar mais pressionado ainda para essa decisão. Olha, eu acho que corintianos podem ter esfregado a mão, assim, Juventude, mas será que o Corinthians é favorito contra o Juventude? O Juventude tá bem, tá Então, fazendo um campeonato brasileiro melhor que o do Corinthians, muito digno. né? Será jogar em Caxias? Juventude deu um baile no Corinthians em Caxias. Tô assim, Foi 3-0? foi 2-0, se a memória não me falha. Na questão mando, o Juventude é fortíssimo, como o Corinthians também imagina ser num confronto como esse. Esse aí, como o Rick falou Esse sobre o também é outro primeiro jogo, jogo, quem decidir em casa, né, tem muita vantagem. E o Juventude, assim, provavelmente vai mais leve do que o Corinthians. Ele vai estar pressionado com o rebaixamento. É. Eu não consigo enxergar o Corinthians. Não, o Corinthians é favorito pra E o caramba nesse Corinthians- confronto. Pelo menos o que o Ramon deu a entender, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, né? Não sei se vai chegando mais perto e isso vai mudando, mas E até ele pelo- poupou nas Copas, né? Pelo Botou time, né? Talvez ele sonhar, opa, o Juventude dá pra gente passar mais uma fasezinha, enfim. Mas eu acho
todos os 4, foi o que a gente falou lá no começo, que eu falei, estão todos muito equilibrados. Eu não vejo favoritismo de ninguém. Realmente esse sorteio ficou interessante, assim, todo mundo assim, sonhando, cara. Tá todo mundo sonhando aí com o título, chegar numa final, e para alguns clubes que estão numa crise, né? Não tá naquele ápice do futebol, dos investimentos, é um caminho, né? É a beleza das Copas, né? A beleza do mata-mata, dá pra sonhar, cara. Quem passar tá na semifinal. Bota o chaveamento, porque dessa vez a gente já tem o caminho construído até a decisão. Então, Vasco e Atlético, quem passar encara o vencedor de Galo e São Paulo. Aqui desse lado a gente está falando só de campeões da competição. E do outro lado o Bahia, é o time que não venceu a competição, né? Flamengo, Corinthians e Juventude já venceram. Dos 8, só o Bahia, cara, é o time que não tem esse título. Certo? Não falei bobagem, não. Só o Bahia é o time que não tem. Então, quem passar de Flamengo e Bahia encara o vencedor de Corinthians e Juventude. O Corinthians vem numa draga danada nos últimos anos, mas é incrível como na Copa do Brasil ele vem chegando, né? Como foi o Flamengo antes de 2019, né? Antes daquele grande ano, o Flamengo na Copa do Brasil sempre chegava. Verdade. Você vê, o Corinthians fez a final de 18 com o Cruzeiro, já estava num momento ruim. Eliminou o Flamengo, né? Eliminou o Flamengo na semi, fez a final com o Cruzeiro, perdeu do Cruzeiro do Arrascaeta. Ano passado chegou na final. Ele vem conseguindo se manter, o que mascara um pouco o fracasso do Você olha no Campeonato Brasileiro e fala, como é que esse time aqui que está em 10º alguma coisa na Copa do Brasil chega? Muito pela força de jogar em casa, né, Rizek? Você vê que o Corinthians sempre muito forte quando são 2 jogos, né? Tem a possibilidade de jogar o primeiro ou o segundo independente, sempre mostrando força jogando em casa num campeonato que não é de regularidade, é de 180 minutos, 190, dependendo do acréscimo. Então, assim, é um Corinthians que é diferente do Corinthians que joga há 2, 3 anos no Campeonato Brasileiro. Cara, eu falei do Vasco, assim, é uma temporada que começou deixando muito o vascaíno preocupado, né? Campeonato estadual péssimo, começo de brasileiro horrível. E, assim, ele tá a 2 jogos de uma semifinal de Copa do Brasil, cara. Na qual, assim, no mínimo, ele tá em igualdade de condições do Furacão. E se estabilizou no Campeonato Brasileiro ali, Rafael Paiva achou algumas soluções. Não dá para descartar o Vasco dessa semifinal, não. Olha, o sorteio dos mandos deve começar em 1 minuto. Não é isso, produção? Em 1 minuto a gente tem o sorteio dos mandos das quartas de final da Copa do Brasil. Já sabemos que Luiz Teixeira errou todas, né, Luiz? Errou todas, cara. Parabéns, Luiz. Parabéns, Luiz. Eu estava aqui antes do sorteio das oitavas e o Luiz só acertou 1 de 8. Ele só acertou Juventude e Fluminense. Parabéns. Errou todas. Nota 2. Conseguiu. Aí, Luiz, o importante é arriscar. Podia ter acertado tudo. Podia, não acertou. Não precisa passar o número da Mega Sena pra gente, não. Tá? Obrigado. Tá Ele não sabe nem que dia que é a Estamos Mega Sena. agradecidos. Daqui a pouco a ordem, então. Diga. Sobre o mando, queria perguntar para o Jales, em qual momento você escolheria jogar algum desses times aí? Porque eu sempre tenho essa brincadeira com os amigos, muita gente fala, né, sobre jogar fora e dentro. Para mim, sempre melhor decidir em casa. Não tem isso. Resumindo, Vasco e Furacão se enfrentam, o Furacão manda o jogo da volta. Quem passar encara o vencedor de Galo e São Paulo. O Galo faz o jogo da volta em casa. Do outro lado da chave, Flamengo e Bahia, o Flamengo decide em casa, decide no Maracanã. Quem passa desse confronto encara o vencedor de Corinthians e Juventude. O Corinthians decide na Neoquímica Arena, em Itaquera, o jogo da volta contra a equipe de Caxias. Estes foram os sorteios com os mandos da Copa do Brasil. Conrado Santana, reta final do programa, suas considerações finais. Gostei do sorteio, tudo aberto para mim. Acho que é uma fase que até o Super Flamengo poderoso está num pouquinho de crise, né? Muitas competições, então tá todo mundo ali sonhando. Gostei desse sorteio. Vamos ver essa reta final de Copa do Brasil aí. E eu tenho certeza que Furacão está comemorando decidir em casa, Galo está comemorando decidir em casa contra o São Paulo, Flamengo comemorando decidir em casa contra o Bahia e Corinthians comemorando todo decidir mundo, em casa Rizek. contra o Foi o que eu estava Juventude. perguntando pro Rick, brincando. Quem for escolher, vai escolher decidir em casa. Mas realmente a expectativa para esses times que vão decidir em casa, principalmente o Atlético Paranaense, que eu acho muito forte em casa, o Corinthians também está sendo forte em casa, o Flamengo levou um pouquinho mais de vantagem. O Galo não acho que está comemorando tanto não com esse gramado ruim, mas... Os próprios jogadores estão reclamando de jogar em Pode casa. até levar o jogo pro Mineirão, como exatamente. fará no fim de semana contra o Fluminense pelo Brasileiro, ou na Independência. Martim trouxe informações cruciais também, que esses jogos acontecem no meio de uma data FIFA. Ou melhor, a data FIFA acontece no meio desses jogos. No meio do primeiro e do segundo jogo. Que pode bagunçar geral aí, hein?
Geral, a gente viu jogadores indo para a Copa América se machucando. Exato. Voltando cansados. Ou voltando sem treinar, sem serem utilizados. Mas eles vão jogar, por exemplo, o Flamengo. Jogadores do Flamengo certamente atuarão terça-feira na data FIFA. Sim, o Uruguai joga na Venezuela. De La Cruz é um titular intocável. E vão jogar na quinta pela Copa do Brasil. Isso pode impactar na atuação do Flamengo sem nenhuma dúvida. O Bahia talvez não tenha Luciano Rodrigues. Também acabou de ser contratado no time uruguaio, tem sido convocado. Ainda assim, o prejuízo do Flamengo é maior. Do Bahia, tal. O Flamengo pode até alugar jatinho para trazer os caras com mais conforto, mais velocidade, mas é inegável. O calendário para na data FIFA, beleza. Mas a seleção joga terça-feira. Isso, esses jogos 90 minutos e 48 horas depois o jogador entra em campo pelo Flamengo. Muitas vezes mais de 100 minutos, né? Quando o adversário vai ficar treinando com seu time titular praticamente intacto, que é o caso do Bahia. É o jogo decisivo, né? Não é o primeiro jogo, é o segundo jogo. É o segundo jogo. Ou seja, não tem mais como poupar, a não ser que faça um resultado extraordinário no primeiro jogo. O que não está no horizonte de nenhum desses confrontos.